Boa noite, pessoal. Eu sou Ana Laura, uma das pediatras do Saúde for Kids. Estou aqui junto com a Fernanda hoje. O pessoal das escolas convidou a gente para conversar sobre essa questão da volta às aulas e tentar esclarecer algumas dúvidas, né, que foram passadas para a gente, de pais, de funcionários, de pessoas que estão envolvidas aí nessa parte da educação. Ao final da apresentação, se ficar alguma dúvida, o que a gente deixou combinado foi passarem essas dúvidas do pessoal das escolas, e aí isso pode ser encaminhado para a gente vai tentar esclarecer aí na medida do possível. Ok? Acho que a gente pode começar aí, Fê, que já tem... A Fê vai colocar... Então, para a gente começar, só conversar um pouquinho sobre o coronavírus em crianças, tá? Em crianças, a gente já sabe, já está ouvindo aí desde o começo da pandemia, que a taxa de mortalidade é baixa, então, mais ou menos 0,01%. Menos de 7% dos casos de Covid são em crianças, e mesmo os casos que evoluem mais graves, evoluem bem. Então, foi bem assustador aí nesse começo, tinha uma certa dúvida, tem uma doença que chama síndrome inflamatória multissistêmica, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que acomete crianças que tiveram Covid, na verdade não é na fase aguda do Covid, mas que pode acontecer de evoluir com isso um tempo depois da infecção, e mesmo essas crianças que evoluíram com essa alteração, elas, a grandíssima maioria delas evolui muito bem com o tratamento correto, com o acompanhamento adequado. Então, mesmo nas crianças que precisaram de UTI, que tiveram algum problema, a evolução é boa. Em relação ao H1N1, aqui só para a gente comparar, a mortalidade do H1N1 é 4,5 vezes maior. O H1N1 é uma influenza, né, que é aquele vírus da gripe. 30% dos casos graves de H1N1 são em crianças, tá? E a gente tinha aí o influenza, graças a Deus esse ano ele tá aí quietinho por enquanto, a gente não tem visto muitos casos, mas eu acho importante a gente mostrar isso porque a gente mandava nossos filhos para a escola com um vírus muito mais perigoso para eles circulando, né? Então, tinha essa coisa de, nariz escorrendo, e tá doente, não sei o quê, voltou doente da escola, e a gente não tinha muito essa noção, né? Pelo menos eu conversando com os pais, assim, não entrou ainda isso na cabeça, que antes a escola era um ambiente que podia causar uma doença pior do que a Covid para a criança, né? Então, acho importante a gente entender isso para pensar nessa questão da segurança nas escolas. Em relação à transmissão no ambiente escolar, o que a gente tem na literatura, e tanto do mundo, quanto agora, né, como no final do ano, algumas escolas voltaram, e até no começo do ano aqui, a gente, no Brasil, teve algumas escolas que voltaram, então a gente vê nos dados que as crianças, elas não têm um papel maior nessa transmissão do que os adultos. Tá? Então, na transmissão de criança para criança e de criança para adulto, parece ser menor do que de adulto para adulto. A transmissão de adulto para criança, na maioria dos casos relatados, foi em domicílio, não na escola. Então, nos lugares que teve aí os casos, que a vigilância foi atrás para ver de onde veio, como que a criança pegou, analisando, acabou se mostrando que, na maioria das vezes, alguém da família passou para essa criança e não alguém da escola passou para essa criança. Da mesma forma, funcionários de escola, os adultos que estão ali trabalhando, na grande maioria das vezes, eles pegaram fora da escola, não de alguma criança.
Esse trabalho que foi feito aí em um acampamento na Espanha, esse foi do ano passado, então já desde o começo ali, o pessoal da Europa, dos Estados Unidos, vem fazendo os estudos para ver em relação a essa transmissão de criança. Então, nesse estudo, eles fizeram um acampamento, foi bem interessante, porque é um ambiente cheio de crianças, então com muito contato, muita brincadeira, e aí eles viram que essa transmissão ali entre as crianças, ou entre as crianças e adultos, foi muito pouca, né? Então, eles viram lá, por exemplo, com 2.000 crianças, tiveram 30 casos de Covid. Então, desses 30 casos, entraram em contato com 253 pessoas, a transmissão foi para 12, então 6 vezes menor que na população em geral, contando que eram só crianças, né, então transmitiram muito menos. 22 crianças não transmitiram para ninguém, então elas tiveram lá o teste positivo e dos contatos dela ninguém positivou. Tá? Então eles chegaram à conclusão que máscara, lavagem de mãos, manter ali as bolhas de convivência foram suficientes para diminuir essa transmissão. Aqui só alguns estudos também em relação a essa baixa infectividade de criança, tá? Esses também são do ano passado. Um da Austrália, né, então, que mostrou que 18 alunos e funcionários frequentaram a escola com infecção, tiveram contato com 863 pessoas e só 2 casos apareceram, tá? E um outro da Inglaterra, que mostrou, então, que a infecção, pessoas que pegaram infecção por coronavírus e um outro vírus, então, coronavírus, influenza, após a viagem de férias, as pessoas positivaram os outros vírus, então, influenza principalmente, e nenhum positivou para o Covid. E aqui eu coloquei um só para exemplificar, mas tem vários estudos nesse sentido, mostrando que a abertura das escolas não piora a situação da pandemia. Então, a gente tem muito, assim, essa coisa de, vai abrir a escola, vai piorar muito o número de casos. Na verdade, todos os estudos que a gente tem nesse sentido, até o momento, mostram que não tem diferença. Na verdade, o que acontece na escola segue a comunidade, e não o contrário. Então, não é porque abriu a escola que vai piorar a transmissão naquele local. Na verdade, se piorar a transmissão naquele local, com a escola, vai manter ali aquela transmissão do mesmo jeito que está fora da escola. Aqui é um documento que foi feito pela Sociedade Europeia, tá? Alguns pontos aqui que eles deixaram de mensagem foi em relação a fechamento de escola ser o último recurso, então eles deixam isso na primeira linha, tá, das mensagens gerais deles, que isso aí tem que ser o último recurso. Por quê? Porque o fechamento de escola, ele leva a efeitos negativos, tanto físicos, quanto na educação mental, impacto educacional. Então, a gente está vendo isso agora, já está saindo alguns estudos em relação a essa questão de evasão escolar, de diminuição do desempenho, e também essa questão da saúde mental, né? Teve agora recentemente uma divulgação de dados do CDC com o aumento do número de mortes e tentativas de suicídio em crianças de 5 a 14 anos. Então, isso é gravíssimo, né? É uma coisa para a gente realmente pensar que pode ter alguma coisa errada, né, com as crianças, e que simplesmente falar assim, dá para ficar online, talvez não seja bem por aí. Outra coisa que eles falam, também, que é o que a gente já sabe, que tem menos hospitalização, menos mortes, que as crianças são menos suscetíveis e menos transmissoras. E aí eles deixam aqui escrito, novas variantes devem ser avaliadas. Aqui só um parênteses para vocês que recentemente a Sociedade Brasileira de Pediatria liberou um documento falando sobre a variante P1, né, que a gente tem circulando aqui no Brasil, que tem causado aí muitos casos, muitas mortes.
E aí, o que eles concluíram lá com os dados foi que não teve aumento na morbidade em criança, nem mortalidade. Na verdade, nos dados que eles mostraram, teve até diminuição das internações e da mortalidade. Pode voltar, Fê, que tem mais um pedaço. E aí, outra coisa que eles falaram, que foi o que eu falei ali no outro estudo, que eles concluíram que fechamento de escola não diminui a transmissão na comunidade, sem as outras medidas. Então, assim, ele fala, tá, eu vou abrir a escola, pode aumentar a transmissão ali. Só que a gente tem que pensar em fazer todas as outras medidas que ele chama de não farmacêuticas. Então, utilização de máscara, distanciamento social. Não adianta eu falar, vou fechar a escola e não fazer nada disso, que é exatamente o que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Não vamos abrir escola, mas vamos lá no bar, assistir o jogo do Corinthians, vamos no restaurante, vamos fazer reunião. Então, é exatamente isso que ele diz, não adianta. Então, pensar que a criança não ir para a escola vai ser uma coisa para ajudar na pandemia, sem ter essas outras precauções, não tem sentido algum. Outra coisa que eles falam, a transmissão na escola tem relação com a transmissão na comunidade, que foi o que eu já falei. E, muito importante, profissionais da educação não têm maior risco em relação a outras profissões. Isso, inclusive, teve um estudo recente agora que saiu na Science, eu ia até colocar no slide, não deu tempo de pôr, falando a mesma coisa, que o risco ocupacional dos profissionais da educação é semelhante às outras profissões. Então, é óbvio que existe risco, né? Como para qualquer profissão, o motorista de ônibus, o lixeiro, o porteiro do seu prédio. Então, são todas profissões essenciais, né? São pessoas que continuaram trabalhando, continuaram saindo, continuaram se expondo, e que, obviamente, tem mais risco de pegar a doença do que alguém que está em casa sem se relacionar com ninguém, tá? Mas o risco é semelhante. E o óbvio, né, que medidas não farmacológicas, né, que foi o que ele falou lá, que é distanciamento social e higiene, são essenciais e, muito importante, que elas podem ser adaptadas para a idade. Então, a gente pode ensinar as crianças tudo isso desde muito cedo. Então, não tem essa de, porque é criança, não dá para falar, não dá para ensinar, tem como fazer isso mesmo criança. E aí, aqui só para falar algumas outras informações, então, eu acho que a gente deve lembrar que a mortalidade em Covid, mesmo em adultos, é baixa, porque a gente não está contabilizando aí muitos assintomáticos, então, mesmo sem contabilizar, é menos de 2%. Qual que é o problema da pandemia? O problema é que numa pandemia, a gente tem muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter aqueles casos leves e os casos graves ao mesmo tempo, né? Então, isso é o problema da pandemia, porque isso leva a um colapso do sistema de saúde, uma falta de leitos, uma dificuldade de tratar essas pessoas que precisam de um suporte maior. A lavagem de mãos é tão eficaz quanto o uso de álcool, isso aqui a gente colocou porque a gente tem visto aí algumas crianças, assim, até com mania de limpeza, de passar álcool gel toda hora, então andou 2 centímetros e passou o álcool. Até adulto a gente vê isso, fica com o sprayzinho lá passando milhões de vezes. Então, tomar cuidado, porque não é uma coisa inócua, né? Uma coisa que a gente inala, uma coisa que a gente passa na pele, pode dar alguma dermatite. E em criança, então, pior ainda. E lavar as mãos é tão eficaz quanto, e é uma coisa que a gente precisa ensinar para as crianças. Cuidado com exageros, certo? Em relação à vacinação de Covid para criança, é uma realidade? Por enquanto, aqui no Brasil não teve liberação, começaram a testar agora lá nos Estados Unidos acima de 12 anos, a Pfizer. Então, por enquanto, a gente não tem ainda essa previsão de ter vacina para criança, provavelmente eles ainda vão estudar um pouco mais, principalmente por ser uma doença com baixa morbidade em criança. Então, você pensar em fazer uma vacina que ainda está em fase
de estudo, né? Porque essa vacinação ainda é uma fase de estudo, né? Que a gente está passando. Então, você pensar em fazer uma vacina na criança para uma doença que para ela talvez não cause nada, então realmente precisa estudar e precisa ver se tem segurança, tá? Então, é isso que está sendo verificado. Então, por enquanto, a gente não tem ainda previsão de poder dar a vacina para as nossas crianças. Esperamos que em breve a gente tenha uma boa notícia aí de poder utilizar. Bom, gente, eu sou Fernanda, sou pediatra de saúde for Kids. A gente vai falar um pouquinho, né, abordando agora a prevenção dentro do ambiente hospitalar. Como a Ana Laura disse, todos os estudos mostram que a volta às aulas, a aula presencial, ela não aumenta a transmissão desde que sejam adotadas as medidas de segurança. E as medidas de segurança, as medidas não farmacológicas, elas devem ser adotadas por todos, pelos funcionários, pelos alunos e pelos pais. Porque existe uma interação dos pais e avô, irmão mais velho, de quando vai levar a criança para a escola. Então, o que faz com que essa volta às aulas não aumente o risco da doença, não aumente a transmissão, é o uso correto dos EPIs. O que são os EPIs? São as máscaras, quando for trocar a criança, quando for servir alimentação, especialmente quando for trocar a luva, né, usar a luva direitinho, avental nas escolas onde vai se trocar o bebezinho, trocar entre um bebê e outro, trocar a toalha que cobre o lençolzinho que cobre o trocador. Todas essas coisas, elas têm que ser adotadas para que a gente consiga fazer uma volta às aulas seguras. Então, todos os funcionários, eles devem estar usando corretamente os EPIs, né? Cada escola adotou a sua conduta, mas algumas escolas o funcionário troca de roupa, o funcionário troca de sapato, as máscaras são trocadas. E uma outra orientação, além do uso das máscaras, não ficar colocando a mão na máscara. Não adianta nada você estar ali com a máscara, você lavar a mão, fazer tudo direitinho, mas toda hora você abaixa a máscara para coçar o nariz, coçar os olhos, seja o que for. Tá? Durante o período de aula, que vai ser mais que 2 horas, a máscara ela deve ser trocada, né? Passou 2 horas, ela tem que ser trocada tanto pelos funcionários, pelas crianças, principalmente as crianças, elas acabam babando, elas acabam molhando as máscaras, elas usam máscaras de tecido, então também tem que olhar para isso, os pais têm que mandar um conjuntinho de máscara para poder ser trocado, para a criança não ficar usando uma máscara aí molhada. A gente vai falar mais para frente em relação às máscaras e às idades um pouquinho na frente aí na apresentação. Sempre que possível, preferir as atividades ao ar livre, né, principalmente jardim de infância, as crianças que são aulas mais lúdicas, preferir os lugares abertos, nos locais fechados, manter o distanciamento e manter ventilação adequada com janela aberta. O que a gente falou de bolha de proteção, na verdade é isso, é o distanciamento entre os alunos, o distanciamento entre os funcionários, manter sempre o mais arejado possível, o mais distante possível. A gente tem que lembrar, gente, que as crianças menores de 6 anos, os bebês, as crianças aí no pré-escolar, elas gostam do contato e elas querem o contato entre elas e entre os funcionários. Pode acontecer? Pode e vai acontecer, desde que sigam as medidas. As mãos sempre lavadas, a máscara, não ficar colocando a mão na máscara, a mão nos olhos,
E manter sempre a higiene das mãos. Como a Ana falou, a higiene das mãos e dos utensílios é a medida mais eficaz, tá? E não só em relação ao Covid, gente. A gente tem que lembrar que criança, o Covid é menos importante para a faixa etária das crianças, e a gente tem o sincicial, a influenza, o rinovírus, os adenovírus, que são vírus importantes nessa idade e que, como disse a Ana, até então a gente achava que tudo bem ir para a escola doente. A gente tem que aproveitar essa questão da pandemia para a educação. Então, lavar as mãos vai ajudar a evitar todas as doenças virais de criança, respiratórias, as doenças diarreicas, todas essas, elas são evitadas com lavagem de mão, com as medidas de higiene básicas, tá? A higienização das mãos, ela deve ser feita com técnica adequada, né? Os funcionários, eles aprendem essa lavagem de mãos, e na escola a gente sempre estimula aí ensinar as crianças a fazerem a lavagem de mão adequada. Então, se algum pai, alguma mãe se deparar com a criança em casa querendo ensinar a lavar a mão, é porque os professores, eles estão ensinando os pequenos já desde cedo as técnicas, tá? Uma coisa importante, os funcionários com sintomas gripais vão ser afastados. Não tive contato nenhum com Covid, mas eu não tenho essa garantia. Então, o funcionário, ele é afastado, ele vai testar, e aí, dependendo do resultado, a gente vê a adoção, a melhor medida. Tá? E todos os materiais educacionais, todos os materiais que são compartilhados, eles têm que ser desinfectados antes e depois do uso. Então, o brinquedinho tem que limpar antes, tem que limpar depois, copo, prato, tudo que for usado tem que ser limpo antes e limpo depois. O que a gente, nas escolas que tem, são os berçários, as crianças menores, o ideal é que cada criança tenha o seu conjuntinho, que não misture, que, né, se possível, dê para guardar e não misturar entre as crianças, tá? Isso é uma coisa importante a se fazer. A prevenção também inclui o distanciamento, então tem que orientar as crianças e os funcionários ficarem um pouco mais afastados enquanto estão em aula, mas nunca com exagero, gente. A criança... estão todas as crianças querendo voltar às aulas, está todo mundo doidinho aí para voltar, a criança precisa de interação, faz parte do desenvolvimento neurológico, a interação social, a interação com outras crianças. Então, tem que manter o distanciamento, mas nada daquela loucura, aquela coisa de, ai, não encosta aí, ai, não chega perto, ai, não faz isso, ai, não faz aquilo, porque também a gente não pode... para manter a higiene física, estragar a higiene mental das crianças. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, gente? Então, a criança, ela pode encostar nos outros, ela pode brincar, tem que manter, ensinar a criança a não mexer na máscara, se estiver na máscara, não tossir no amiguinho, não espirrar no funcionário, tudo, mas precisa ensinar as atividades e as brincadeiras, elas têm que ser as que mantenham esse distanciamento mais fácil, então, ao ar livre, brincadeiras não muito próximas. E em relação às máscaras nas crianças, isso é um ponto importante, já falado pela Organização Mundial de Saúde e pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que a criança até 2 anos, ela não usa máscara, tá, gente? Ela não precisa do uso de máscara. A gente tem um risco de sufocamento nessas crianças, elas podem se sufocar com a máscara, então a gente não indica o uso pelas crianças. Eu já vi muitas vezes na rua, bebezinho, no carrinho, você vê que a criança tem menos de 2 anos e a criança está de máscara. Então, a gente não precisa disso. A criança não precisa disso. Ela deve ser incentivada dos 2 anos completos aos 6 anos incompletos, ou seja, 5 anos, 11 meses,
tal, e acima de 6 anos, a criança, ela deve ser, ela tem que usar máscara. A gente tem que aproveitar esse intervalo aí dos 2 aos 6, para ensinando a usar máscara de maneira lúdica, ensinar como que faz que usa, como que coloca, tira direitinho, guarda direitinho, e orientar as crianças, gente, né? Eu sei que saiu no começo aí muitos memes da história das máscaras. Não se troca de máscara com o amiguinho, não usa máscara para limpar o rosto, não usa máscara para botar no cachorrinho, não usa máscara para botar na boneca e depois voltar. Então, cada criança tem que ser ensinada a botar sua máscara, mas também sem exageros, gente. A gente está falando em voltar para a escola, para uma higiene mental das crianças. Então, a gente tem que ter uma tranquilidade de não passar essa loucura toda para as crianças. A gente sabe que os adultos, eles estão sofrendo com a parte física da doença mesmo, mas a gente tem que lembrar que as nossas grandes vítimas da pandemia, e que são vítimas silenciosas, são as crianças. As crianças estão afastadas das suas atividades, as crianças estão afastadas dos seus avós, as crianças estão presas em casa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, é uma questão de dosar aí essas orientações. A aferição de temperatura, ela vai ser feita, ela é importante, mas lembrar que essa aferição de temperatura, o COVID, raramente a criança tem febre pelo COVID, mas a criança que tem febre não pode ir para a escola, gente. Por que a criança que tem febre não deve ir para a escola? Porque o COVID não é o importante, mas o influenza e o sincicial é importante. O adenovírus é importante, o rinovírus é importante. Então, a gente tem que aproveitar essa questão e lembrar, não é só o COVID. Nessas crianças, a gente tem que aproveitar agora para se conscientizar entre o vírus sincicial e o influenza. Nesta faixa etária, até os 5 anos, influenza e sincicial é extremamente importante. Na faixa etária até 1 ano, para as crianças que estão em berçário, o vírus sincicial é de mais importante e demais, elas têm muito mais consequências que o COVID. Então, a criança com febre não é para ir para a escola. Uma coisa importante, tá na escola, mediu, tá com febre, a escola pede para ir buscar, tem que ir buscar. Eu sei que é um transtorno, que os pais, muita gente está trabalhando, que deixou na escola porque tem que trabalhar, mas criança com febre, ela vai ser isolada das outras crianças e ela tem que ser buscada na escola, seja COVID, seja influenza, seja em vírus sincicial. E a gente sempre lembrar que, eu preciso trabalhar, então eu vou levar minha criança para a escola. A gente tem que se colocar no lugar da nossa criança, se o meu filho está saudável, eu gostaria que o amiguinho doente chegasse perto dele e passasse um sincicial, passasse uma influenza? Não, eu não gostaria. Então, se o meu bebê está com febre, se o meu bebê está com o nariz escorrendo, está tossindo, está com sintoma gripal, não interessa se eu acho que é COVID ou se eu acho que é um resfriado ou que é uma gripe. Não é para levar essa criança na escola até ter uma ideia do que está acontecendo com essa criança. Tá? Ainda em relação ao ambiente escolar, as crianças que comem na escola, elas têm que manter um certo distanciamento. Várias escolas estão mantendo as refeições na sala de aula, não está mais saindo para aquelas mesonas onde as crianças ficavam todas perto, mas tem que manter o distanciamento nesse horário. Muito cuidado com as trocas de utensílios e itens pessoais, troca garfo, troca comida, troca chupeta, troca mamadeira. Criança faz isso, elas não tem como como ensinar a criança, ela não é uma, né, ela esquece, ela vai trocar, então quem está em volta tem que tomar cuidado, né?
A troca de fraldas, ela tem que ser feita com avental e luva, né? Higieniza as mãos antes e depois, tira as luvas, passa álcool, tira o avental, passa álcool de novo, ou lava a mão de novo, troca lá o lençolzinho de papel, ou seja, o lençol que estava lá. E lembrar que a troca de fralda não é, se você está bem protegido de máscara e de luva, não é o momento onde vai ter a transmissão do Covid, gente. O vírus o SARS-CoV, ele não fica por aí flutuando se não forem nas secreções de vias aéreas. Então, a troca de fralda, ela não representa um risco maior de transmissão se todas as medidas forem adotadas. E lembrar que troca de fralda é uma criança por vez, não é para botar mais de uma criança no trocador, e se for dar banho na criança, é uma criança por vez, não é para juntar um monte de criança, tá? Então, uma criança por vez no ambiente de troca ou de banho, ou seja, do que for. A utilização dos banheirinhos também com limitação de quantidade de criança, não é para mandar todas ao mesmo tempo. Eu sei que às vezes criança tem muito da imitação, uma quer ir no banheiro, a outra quer, mas tem que separar um pouquinho e deixar elas mais separadas. E não usar as toalhas de uso coletivo para secagem de mão, tá bom, gente? Aquela coisa de que antes se deixava uma toalha lá no banheiro, as crianças iam lá, lavavam as mãozinhas e secavam na mesma toalha, não pode mais. Né? Ou toalha de papel, ou cada uma tem a sua individual, o melhor é que todas usem toalhas de papel. Tá? E lembrar que, né, como a gente disse no começo, criança doente não é para ir para a escola. Não é só o coronavírus. A gente nessa fase, né, até os 5, 6 anos, que são as crianças aí mais próximas, né, que ficam muito juntinhas, que gostam de se abraçar e que são as que ficam mais doentes, muito mais que o coronavírus, a gente tem influenza, a gente tem rinovírus, adenovírus, sincicial, que são os vírus nessa fase de importância, são os vírus que levam à internação, são os vírus que realmente vão trazer malefício para a saúde das crianças, tá? Então, quando não levar a criança para a escola e quando buscar a avaliação do pediatra, liga lá para o pediatra da criança, né? A criança está com febre, precisa falar com o pediatra, gente. Qual o motivo dessa febre? Teve diarreia? Precisa ser avaliada. Está vomitando, está com dor abdominal, tem tosse, tem secreção nasal, está com desconforto respiratório, está cansada, está com mancha pela pele, tem que ser avaliada pelo pediatra. A gente não sabe o que está acontecendo. Antes, até começar a pandemia, é uma gripinha, leva para a escola, e tinha um sincicial e numa classe aí de jardim, de infantil 1, infantil 2, um sincicial de repente virava 5, 6, tá? Então, a gente continua sendo chato com isso. A gente que trabalha no UTI pediátrica, em hospital, o que a gente viu? Chegava fevereiro, março, abril, as UTIs ficavam lotadas, explodindo de crianças com quadro respiratório pelo sincicial e pelo influenza. 2020, 2021 está sendo uma maravilha. A gente não tem quase internação, nem sincicial, nem influenza, nem adeno, nem rino. A gente está querendo dizer que não, então nunca mais é para voltar para a escola? Não, gente, a gente está dizendo que criança doente não é para ir para a escola, tá bom? Tem, né, todo mundo fala assim, mas a minha criança tem rinite, a minha criança isso, a minha criança aquilo, eu vou levar para a escola. Para você levar para a escola, você tem que ter certeza que não é algo viral, gente. Essa coisa da gente tentar botar na cabeça que, é alérgico, você leva a criança no primeiro dia, é alérgico, e essa alergia vai se tornando crônica, e de repente você vê que essa criança está gripada. E aí passou pela classe inteira. Eu acho que a gente sabe da dificuldade, mas neste momento a gente tem que tentar
segurar essa onda e pensar, criança doente não pode ir para a escola. Se a sua criança está com alguma coisa que você acha ou que você gostaria que outra criança com a mesma doença não passasse para o seu filho, não leve. É difícil? É difícil, mas a gente está tentando aproveitar a situação para evitar que as crianças fiquem doentes como elas ficavam antes, tá? Em relação às vacinas, gente, importantíssimo, não pode deixar atrasar as vacinas do calendário, tá? Vacina é importante, porque a gente está na pandemia, porque o posto está cheio, porque eu não quero me expor, eu não quero expor a criança. Tem que manter todos os cuidados, mas vacina é fundamental. Vacina não tem, não existe essa coisa de, eu não vou levar porque eu estou com medo, não vai vacinar. Vacina é fundamental, vacina é direito da criança e vacina tem que levar para tomar. Nós estamos na fase da vacinação de influenza, todas as crianças até 5 anos, as crianças com morbidade, elas têm que ser levadas para tomar a vacina da gripe. A Ana Laura falou lá no comecinho, 30% das infecções, das gripes graves, né, as gripes por H1N1 graves do mundo, 30% são crianças. Então, não pode deixar de vacinar as crianças. Tá? Em relação aos exames para detecção de COVID, a gente tem os exames que identificam o vírus, né, que é o RT-PCR, que é aquele suave que tem que passar lá na garganta, lá no nariz profundamente, e tem o PCR-LAMP, que é o da saliva, que é mais fácil para a criança, e o sorologia. Lembrar que os dois primeiros, eles pegam a doença aguda, eles pegam ali a infecção para o vírus que está vigente, que está na fase de transmissão, tá? A sorologia, ele vai pegar a criança ou o familiar que teve o vírus e já passou do período de isolamento. A sorologia vai ver IgM e IgG, e essas imunoglobulinas, que são essas sorologias, elas demoram para ficar positivas. Então, sorologia, ela só vai aparecer depois que passou o período da doença. Lembrar sempre de observar o protocolo da escola em relação a isolamento, e se tem sintoma que acha que é Covid, ou foi contactuante de Covid, por exemplo, o pai e a mãe estão com Covid. Não testou a criança? Tudo bem, não testou a criança, mas isolamento de 14 dias, obrigatório. Se não for testar, tem que fazer isolamento de 14 dias. Testou, teste positivo, isolamento da mesma forma. Tá? Lembrar que a gente está falando isso na escola, mantém os protocolos, mas não adianta a gente manter todos os protocolos no ambiente hospitalar se em casa, se fora da escola, os protocolos não são obedecidos, gente. Então, não adianta levar a criança com toda a coisa para a escola e no final de semana faz reunião com um monte de gente, fica todo mundo junto, tem festa de família com 20, 30 pessoas, não sabe se teve lá contato e depois falar que pegou na escola. Então, a gente tem que ter muita coerência com isso. Proteção na escola, proteção em casa. A gente tem saudade? A gente tem saudade da família, a gente tem saudade dos amigos, dos netos, dos primos, dos irmãos, mas a gente está numa fase onde a gente tem que proteger a saúde física e a saúde mental das crianças. A saúde mental das crianças hoje gira em torno do retorno da escola. Então, se vai fazer todo o cuidado na escola, tem que fazer em casa. Infelizmente, festa, encontro de família, encontro religioso, passeio que tem muita gente, não vai dar, né? Estou falando que não é para nunca mais ver o avô, a avó. Não, não é isso. Quer encontrar, encontra, pouca gente, ambiente aberto, sem muita mistura, toma cuidado, usa máscara, lava sempre as mãos, mantém utensílios, não mistura as coisas entre as pessoas, e mantém sempre os cuidados e sempre com bom senso, gente.
né? A gente colocou essa frasezinha aí, muitas pessoas são dotadas de razão, mas poucas têm bom senso. Não adianta a gente querer fazer as coisas, exigir as coisas, mas a gente não tem o bom senso de, na escola é de um jeito e em casa também, tá? Cuidado sempre. E lembrar que, apesar da gente estar numa fase de pandemia, que é difícil, que fica todo mundo desanimado, mas a gente lembrar que a gente tem que ser otimista, gente. O pessimista vai sempre achar que a rosa, apesar de ser bonita, tem espinhos. E o otimista vai sempre achar que, apesar de espinhos, a rosa é muito bonita. Então é assim que a gente tem que pensar. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo. Mas é possível a gente voltar para a escola, voltar para as aulas de uma forma mais com cuidado, com proteção, lembrar de lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão sempre. Lavagem das mãos é a coisa mais importante. Criança pequena, ensinar a etiqueta de higiene. O que é etiqueta? Não tossir na cara da tia da escola, não espirrar. Vai acontecer, mas a gente tem que ensinar desde pequeno. Ensinar a usar máscara, ensinar a se comportar no ambiente, mas como disse a Ana, sem essa loucura, né? Não é para a gente ver criança na rua apertando tudo quanto é coisa que ela acha que é um vidro de álcool gel. Isso é complicado. Então, a gente está numa fase difícil, mas é hora da gente olhar para as nossas crianças. Né? A gente está só pensando Covid, mas as nossas crianças estão sofrendo com outras coisas. E agora é hora da gente voltar com cuidado e oferecer para elas o que a gente não conseguiu oferecer no último ano. Então eu acho que é importante a gente lembrar que a escola é extremamente importante nesse desenvolvimento biopsicossocial da criança e entender, assim, que não tem como a gente dar uma pausa, né, na criança. Ah, tudo bem, ficar 2 anos em casa, beleza, depois despausa e tá tudo bem. Então, a gente tem visto, a gente que lida com criança, adolescente, a gente tem visto muitos casos de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, enfim, coisas que a gente preferia não tá vendo aumentar, e a gente está vendo que aumentou realmente. E em relação às crianças menores, a gente não sabe exatamente o que vai ficar, né, disso tudo. Algumas parece que não estão entendendo nada, mas assim, não sei se vocês já notaram que as crianças às vezes parece que não estão prestando atenção. Eu vejo isso aqui com os meus filhos, né? A gente bota às vezes para ver o jornal, ver alguma coisa, e às vezes eles comentam alguma coisa assim que você vê que eles estão captando ali, tá lá brincando, mas tá puxando ali alguma informação. Então, quanto mais informação a gente tiver para a gente passar para os nossos filhos, para a gente ter mais tranquilidade, é sempre melhor. Mandem as dúvidas aí que ainda ficarem para o pessoal da escola, tá? Que aí eles vão repassar para a gente tentar ver se consegue sanar essa dúvida. E o recado que a gente quer deixar é que a escola, com protocolo, é um ambiente seguro, é um ambiente importante para as crianças, e tenho certeza que estão fazendo uma escolha boa, que as escolas que vocês colocaram os filhos de vocês só pela atitude realmente de buscar essa informação, de querer passar o melhor para vocês, já é um sinal ótimo de que vocês estão com as crianças em boas mãos. E acho que uma coisa importante, gente, que a gente sempre esquece, né? A gente fala da escola, fala das crianças, fala dos professores, mas a gente sabe que vocês, pais, também estão extremamente estressados, vocês pais estão com o coração na mão. Mando meu filho, não mando meu filho, ele vai ficar doente, ele não vai ficar doente, tem a MISC, tem tudo isso. Uma coisa que vocês têm que ter certeza, gente, qualquer escolha que vocês façam como pais, vocês vão estar sempre tentando acertar. E tenham certeza das escolhas, tenham certeza dos cuidados. E sempre procurem informação.
que seja com a gente, que seja com a escola, não passem aperto, não passem dúvida, não passem angústia, né? A gente sabe que as crianças estão estressadas, mas os pais também. E acho que todo mundo aqui tá para ajudar, não só as crianças, mas vocês pais também, né? Então, se precisar, manda a pergunta aí para o pessoal da escola, a gente vai responder. Sempre que tiver qualquer coisa, dá um jeito de entrar em contato, mas não passem aperto. A gente está aqui para isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Gente, boa noite. Obrigada por vocês aqui nessa sexta-feira à noite, né? Por estarem aqui para escutar sobre isso. E a gente está à disposição, né? Um bom final de semana aí para todos. E aproveitem o final de semana com os filhos. Tchau, boa noite. Obrigada aí pela presença. Será que...